agora a aula de recuperação do conteúdo de vocês, recuperação paralela aí, para dar uma ajuda para os necessitados. Aí é o seguinte, vai cair, estuda sistema circulatório, o caminho do sangue ali dentro do coração, que nós vamos relembrar. Vamos falar um pouquinho do sistema linfático e as suas funções, tá? Falar um pouco do sistema, a diferença entre ventilação pulmonar e respiração celular. E depois nós vamos falar sobre os órgãos sexuais femininos e masculinos, que é o que a gente que eu cobrei, tá? Aí, gente, o seguinte, eu nem ia usar slide não, mas acho que eu vou agora, porque acho que vai ser mais rápido. Pera aí. Calma aí. Vou abrir aqui rapidinho. Eu vou pegar o slide do sistema circulatório. Pera aí. Aqui. Para a gente relembrar primeiro sistema circulatório, depois sistema linfático, tá? Vamos lá, galerinha do YouTube. Só os fortes estão aqui, hein, gente? Só os fortes. Presta atenção nas dicas, porque não vai dar tempo da gente falar de tudo, né? Porque é muita coisa. Aí é o seguinte, sistema circulatório, gente, é o sistema responsável pela circulação do sangue no nosso corpo, né? Quando a gente fala de sistema circulatório, qual que é a função primordial dele? A função primordial dele é transportar. Afinal de contas, né, você pensa, você tem ali as veias e as artérias, e dentro das veias e das artérias flui o sangue. E o sangue, né, que vai ser transportado nesse sistema circulatório, ele vai levando coisas. E a gente fala, então, essa seria a função, transporte. Aí transporta o quê? Transporta nutriente, transporta gases, né, CO2, O2, transporta o produto da excreção do nosso corpo, produtos metabólicos. Essa é a função do sistema circulatório, tá? Transporta substâncias, transporta nutrientes, é isso que vocês devem saber. Mas eu vou, como eu disse aqui, o nosso foco é a prova. Eu vou vou pular alguns slides. Eu quero ir para esse slide aqui, ó. Esse slide aqui é o slide mais importante para você responder uma questãozinha e a gente revisar aqui. Gente, calma aí, que eu vou. Só um minutinho. Pronto. Vocês estão vendo o slide, né? Seguinte. Vai cair na provinha de vocês sistema circulatório, como eu já disse. E a questão que a gente trabalha sobre o sistema circulatório está ligada na função geral do sistema circulatório, que é essa de transporte. E aí, baseado nessa função geral, eu quero que vocês entendam como que ocorre esse transporte de sangue dentro do coração especificamente. Como que é o fluir do sangue dentro do coração. Algum de vocês lembra e quer falar aqui para mim como é que o sangue vai passar aqui dentro? Para eu não ficar aqui falando. Pelo slide aqui, eu acho que o sangue entra pela veia cava superior, passa pelo átrio, pelo ventrículo, passa pela artéria e passa pela artéria pulmonar e sai o sangue linfalar. Eu acho que é isso. Isso, tá certo, por aí mesmo. Aí é o seguinte, não sei se vocês recordam, quando eu expliquei para vocês, eu falei que a gente tem que ter um ponto de chegada desse sangue, né? E aí é o seguinte, o sangue, gente, primeira coisa, vamos só relembrar o sangue. Nós temos dois tipos de sangue correndo dentro do nosso sistema circulatório. É o sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico, e o sangue arterial. E dentro do nosso coração, nós temos uma circulação dupla e fechada, ou seja, corre esses dois tipos de sangue dentro do nosso coração, só que eles não se misturam. Tá? Não se misturam. Por quê? Porque o nosso coração ele é bem dividido. Antes de falar como o sangue vai fluir aqui, vamos relembrar as partes do coração? Ó, o nosso coração, o coração humano, ele é dividido em 4 cavidades e essas cavidades recebem o nome de átrios e ventrículos. São 2 átrios,
átrio direito, átrio esquerdo e 2 ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ok? Aí é o seguinte, além dos átrios, que são cavidades por onde o sangue vai passar, existem também veias e artérias que são distribuídas. Existem artérias que são chamadas de artérias pulmonares e veias pulmonares e artérias e veias pulmonares, além de outras aqui que são importantes, mas nem tanto agora para o nosso momento aqui, que é a revisão, tá? Bom, baseada nas veias, nas artérias que eu tenho aqui do meu coração e já sabendo as cavidades, eu vou entender a fluidez. Outra coisa importante, antes de falar aqui, é entender que existe duas circulações que acontecem no seu corpo. Uma circulação que é chamada de pequena circulação e a outra que é a grande circulação. Então, agora vamos lá. Vamos ver a pequena circulação? O sangue ele vai chegar no seu corpo pelas veias cavas. Olha aqui, ó, meu mouse está mostrando a veia cava superior ou a veia cava inferior. Independente se o sangue chega pela veia cava superior ou inferior, ele vai, depois de passar por essas duas estruturas, ele vai ser depositado no átrio direito. Então, aqui o sangue vai chegar. O sangue chega no seu coração, o sangue venoso, ou seja, um sangue sujo, que a gente fala, né? Sujo, não sujo, na verdade, mas é porque ele é um sangue rico em CO2. E ele vem justamente no coração para ele se limpar, para ele depositar esse excesso de CO2 e trocar por um oxigênio. Então, essa é a função do sangue vir ao coração, ser descarboxilizado, ficar limpo. Aí, o seguinte, o sangue ele chega no átrio direito. Do átrio direito, ele vai ser bombeado para o ventrículo direito, tá? E vai passar pela válvula tricúspide aqui, ela abre e joga o sangue aqui no átrio direito. E isso o coração vai bombeando, né? Vai sístole, diástole, contraindo e relaxando. Nesse momento, depois que o sangue está no ventrículo direito, ele vai ser jogado aqui, ó, por essas válvulas troncopulmonar, o sangue vai passar por dentro dessa estrutura que é chamada de artéria pulmonar. Por que artéria pulmonar? Porque essa artéria está ligada ao pulmão. Quando o sangue sai aqui passa pela artéria pulmonar, ele sai e vai lá do pulmão. A gente não tem o pulmão aqui, né? Só tem imagem aqui, tem, ó. O sangue vai sair aqui, vai passar pela artéria pulmonar, ó, artéria pulmonar, e vai aqui para os pulmões. Aqui no pulmão vai ocorrer a troca gasosa. O sangue, ó, tá vendo? Ó, essa imagem aqui, ó, saiu aqui do ventrículo direito, passou pela artéria pulmonar, foi lá para o pulmão. Aqui no pulmão ele vai trocar, vai acontecer a hematose, que é a troca, né? Ele vai deixar esse sangue e vai CO2 e vai captar o O2 que veio do processo respiratório. Nesse momento, esse sangue ele volta para o coração. E aí, eu vou voltar na outra imagem, ó. Aí ele volta pelas veias. Ele vai pela artéria, volta pelas veias. Quando ele volta pelas veias, ele cai no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele é bombeado para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai sair por essa válvula aqui para a artéria aorta. E a artéria aorta vai se ramificar e vai distribuir esse sangue para o corpo todo, fazendo a segunda circulação, ok? Então, isso daqui, gente, é a revisão do sistema circulatório, porque o nosso tempo é curto, né? A gente não dá tempo de revisar outros detalhes. Sobre essa parte aqui do sistema circulatório, alguma dúvida ou pergunta, gente? Não? Nossa, meu pescoço tá doendo. Não, a parte do circulatório eu achei bem fácil até. Então é isso que vocês precisam revisar para fazer a prova de recuperação, tá? Vamos para a próxima tópico de revisão. Espere só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu preciso falar mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Agora nós vamos revisar o sistema linfático, tá? Só um minutinho que eu já vou abrir o slide. Gente, sabe, minha cabeça está estourando.
A função, agora, eu vou focar também, igual eu foquei lá na prova, eu tô focando na prova, tá, gente? Porque senão não dá tempo da gente ver tudo. Sobre o sistema linfático, o mais importante que... Peraí, deixa eu ver aqui o que é o mais importante. Tá. Nós vamos falar da função geral do sistema linfático, qual que é a função e os órgãos que compõem o sistema linfático. Então, por essa imagem, por esse slide aqui, acho que dá. Deixa eu ver. Eu vou focar nesses 3 primeiros slides que eu acho que vai dar para a gente revisar. Primeira coisa, esse sistema não é um sistema muito conhecido, né? O que é o sistema linfático? O sistema linfático é um sistema compreendido por algumas glândulas, tá? Ele não tem um órgão específico que trabalha para ele assim, mas ele é bem parecido com o sistema endócrino, que nós aprendemos que tinha algumas glândulas. Esse é o sistema linfático, ele tem algumas glândulas que vão trabalhar nesse processo de limpeza do nosso corpo. O sistema linfático, ele está diretamente relacionado à defesa do nosso corpo, porque através dele é que o nosso corpo vai ser limpo, né? A gente vai retirar líquidos de algumas regiões, chamadas regiões intersticiais. Eu até brinco, o que é uma região intersticial? É um lugar nenhum no seu corpo, sabe? Assim, eu não lembro que filme que tinha um lugar nenhum. É mais ou menos isso, é um lugar nenhum. Não é dentro de um órgão, não é dentro de uma glândula, não é dentro de um não, é um lugar que lugares ou o seu corpo onde ocorre um acúmulo de líquido. Esse líquido que extravasa de dentro do seu sistema circulatório. Às vezes, seus vasos sanguíneos eles ficam tão cheios que eles vão drenando o excesso desse sangue para fora. E esse excesso de líquido que sai de dentro dos seus vasos sanguíneos, eles vão se acumulando nessas regiões, chamadas de regiões intersticiais. E o sistema linfático, ele faz o seguinte, ele vai lá e capta esse líquido. Ele pega esse líquido e devolve ele para dentro de vasos, chamados vasos linfáticos. Essa, então, é a função do sistema linfático, drenar, tirar excesso de líquidos dessas regiões. Já que eu estou falando de região, só para você se situar, vou mostrar esse primeiro slide para você. Esse aqui é o slide que mostra essa drenagem que o sistema linfático faz. Mas é mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho um capilar sanguíneo, esse primeiro aqui vermelhinho. Aqui eu tenho essa região, que é chamada de região intersticial. E aqui eu tenho um capilar linfático, um vaso linfático. O que acontece? Parte do sangue, ele vai extravasar. Parte do líquido, né, do plasma sanguíneo, que é o plasma é a parte líquida do sangue, ele sai para fora dos vasos sanguíneos. E aí ele fica aqui nessa região. Só que ele volta, tá? Ele não fica aqui, não. Ele fica num fluxo sanguíneo, né? Desse processo. Só que parte desse líquido que está saindo e voltando para dentro dos vasos sanguíneos, ele não volta. Só que esse líquido também não pode ficar nessa região. E aí, nós temos alguns vasos que vão, por difusão, atrair esse líquido, vão drenar esse líquido, vão retirar esse líquido e depositar eles dentro desses capilares linfáticos. E esse líquido, em geral, ele é um líquido sujo, é como se fosse um líquido que tivesse diversos processos metabólicos do nosso corpo. E aí, aqui dentro dos vasos linfáticos, existe uma grande quantidade de células de defesa, que vão estar fagocitando e eliminando essas células aí, ok? Aí é o seguinte, gente, então isso é o sistema linfático, tá? Vamos só ver esse slide aqui, ó. A função dele, então, é drenar e devolver ao sangue o plasma e células de defesa que extravasaram pelos tecidos. Manter a quantidade de líquido na região intersticial em níveis normais. E a disfunção da drenagem linfática pode ocasionar edemas, ou seja, se isso não acontecer, se essa dinâmica de fluidos, né, de líquidos aqui não acontecer de maneira exata, como deve ser, a gente acaba ocorrendo inchaços, edemas, né, no nosso corpo, que são esses inchaços. Nesse calor, a concentração de líquido do nosso corpo muda muito, porque a gente começa a perder muito líquido, né? Evaporação, transpiração, muito calor, e às vezes a gente não bebe tanta água quanto deveria. É bem comum a gente começar a ter esses edemas, inchar, porque essa dinâmica desses fluidos não acontece de maneira como deveria ser, tá? Então é isso, tá, gente? O sistema linfático é isso. Essas são as 3. Aqui eu resumi em 3 funções, ó. Remoção dos fluidos,
dos tecidos corporais, absorção de gordura, né, ácidos graxos e transportes dentro do sistema circulatório. E além disso, como eu disse no comecinho da aula, o sistema linfático também, ele atua na defesa do nosso corpo, produzindo células de defesa, como linfonócitos, monócitos, né, células anticorpos que vão ajudar o nosso corpo a defender contra agentes patógenos, tá? Quais são os órgãos que compõem o sistema linfático? Esses aqui são os principais, ó. São os gânglios linfáticos, que vão estar distribuídos pelo seu corpo, principalmente nas regiões de articulações, mas você tem aqui, ó, debaixo do braço, na virilha, na cabeça, na região do pescoço. Você tem o timo, o baço. O timo ele vai atuar na maturação de linfócitos T, tá? Que é um tipo de célula de defesa do nosso corpo, os linfócitos. O baço, ele também vai auxiliar na limpeza do nosso corpo. Aqui nós temos a medula óssea, que estão dentro das células ósseas, mas que vão ajudar na produção de células sanguíneas. E aqui nós temos os vasos linfáticos, por onde a linfa, né, que foi retirada lá das regiões intersticiais, ela flui dentro do nosso corpo, ok? E é isso. O sistema linfático, gente, a linfa é o nome que se dá a esse líquido, tá? Que vai sendo retirado das regiões intersticiais e sendo depositado dentro dos nossos vasos linfáticos. E é isso. Alguma dúvida? Os linfonodos são as células de defesa? Não, os linfonodos são glândulas, tá? Tá. As células de defesa são chamadas de linfócitos, tá? Confunde, tá? Linfócito. Ó, linfonodos são essas bolinhas, parecem uns feijõezinhos, tá? Que estão distribuídos aqui, ó, esses roxinhos, ó. Esse aqui é linfonodo, ó. Ficam distribuídos ao longo do nosso corpo. E a célula da defesa que é produzida é o linfócito, que ó, linfócito T e linfócito B, tá? Que são produzidas no timo e alguns linfonodos também produzem, ok? É isso, gente. Então, não confundam, tá? E aí tem os vasos linfáticos que transportam, tá? Tem os gânglios linfáticos, que são os linfonodos, o baço, que ajuda na destruição de células, e o timo, que vai auxiliar na produção de células de defesa, principalmente dos linfócitos T. Por isso chama linfócito T, porque vem do timo, ok? Esse, então, é o sistema linfático. A dica é função geral do sistema linfático e, além da função geral, os órgãos que compõem o sistema linfático, tá? Órgãos que compõem o sistema linfático e a função geral do sistema linfático. E é isso. Alguma dúvida, pergunta? Não? Minha única dúvida era dos linfonodos mesmo. Ah, tá. É só não confundir. Linfonodo são gângliozinhos que você tem distribuídos e os linfócitos são as células de defesa que vão atuar no sistema linfático. Bom? Deu para entender? Deu. Sim. Sim? Então tá bom. Nossa, gente, estou com muita dor de cabeça. Gente, só um minutinho, eu vou pegar um remédio aqui para eu beber, porque minha cabeça tá dando muito. Vou parar de gravar aqui. Ah, não vou parar não, peraí. Só vou desligar a câmera aqui rapidinho. Gente do céu, tá muito quente. Cabeça doendo. Eu tô com um ventilador aqui do meu lado. Não, o ventilador tá aqui, o umidificador, mas é porque ainda, gente, eu não tô 100% do Covid, sabe? Ainda o médico disse que é uns 20 dias, hoje tá com 10 dias que eu tô com sintomas, né? Eu ainda tô assim,
Hoje eu fiz até aquele exame de IgG, IgM, porque quarta-feira é aniversário da minha sogra e eu queria ver eles, e já tem muito tempo que eu não vejo, né? E aí eu fiz o exame para ver se os vírus já tinham sumido e não sumiram ainda. Eu ainda estou transmitindo o vírus ainda. Se alguém chegar perto de mim, pega o corona. Então, eu não posso sair de casa ainda. Estou de quarentena ainda. Gente do céu, foi muito ruim isso. Vamos lá. Próximo tópico aí, que vocês vão estudar. Gente, eu nem vou pôr slide aqui, porque não vai dar. No nosso tempo aqui, né, já está esgotando. Eu vou falar com vocês sobre respiração. Deixa eu ver se precisa. Só um minutinho, que eu vou procurar o slide, que acho que dá tempo. Compartilha a tela da prova aí, Tia, que a gente vê esse... Vocês são muito bonitinhos, gente. Muito bonitos. O próximo aí é sistema respiratório, tá? A próxima relembrança. Existe essa palavra? Relembrança? Não sei, acho que não, né? Mas vamos lá. Vamos relembrar agora o sistema respiratório. Então, galerinha, é o seguinte, nós já relembramos o processo, o transporte a fluidez do sangue dentro do coração, relembramos o que é o sistema linfático e os órgãos que compõem. Agora vamos relembrar um pouquinho do sistema respiratório, tá? Vou projetar aqui para vocês o respiratório. Vamos lá. Esse aqui, então, é o slide do sistema respiratório. Seguinte. O sistema respiratório, pessoal, ele é composto pelos seguintes órgãos. Vamos lá. Nós temos as fossas nasais, a boca, a faringe, cadê a faringe? Aqui é bonitinha. A faringe, a laringe, tá? E a epiglote. Nesse processo aqui, nós temos seguinte, quando a gente fala de respiração, nós vamos dividir a respiração em 3 processos. O primeiro a gente chama de ventilação pulmonar. Aí o outro a gente chama de respiração pulmonar e o outro é a respiração tecidual. São coisas diferentes, que acontecem em momentos diferentes. Então, vamos pensar assim, ó. Primeira coisa é a ventilação pulmonar. O que é a ventilação pulmonar? É o fato de você pegar o ar e enviar para o seu pulmão. Isso é ventilação pulmonar, ok? Depois que o ar chega lá no seu pulmão, ocorre o que a gente chama de respiração pulmonar, que é a troca gasosa, que é a troca que você vai fazer entre o gás oxigênio e o gás carbônico. E por último, esse oxigênio ele vai ser enviado para as suas células, né? E aí vai acontecer o que a gente chama de respiração celular, que é de fato a respiração mesmo que a gente tem, né? Que é o que vai produzir energia para a gente poder viver e acontecer os processos metabólicos. Então, para a prova, a dica é você saber os 3 e saber diferenciar, tá? Então, primeira coisa, agora eu vou identificar isso aqui com essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Vamos identificar a respiração pulmonar, ventilação pulmonar, respiração pulmonar e respiração tecidual ou respiração celular, tá? Vamos lá comigo aqui, ó. O ar, preferencialmente, ele deve entrar pelas fossas nasais. Ah, professora, mas eu respiro pela boca. Eu também, mas não é legal. Porque pelo nariz, o ar ele é aquecido, ele é umidificado, ele é filtrado, diminui a chance, por exemplo, de um contágio com coronavírus quando você respira pelo nariz. Porque os vírus, esses agentes, não é que exime, né? Mas diminui. O ar ele vai ser aquecido, filtrado, e quando ele passa pelas fossas nasais, isso diminui a chance do nosso contágio, tá? Porque essas partículas podem ficar pregadas aqui nessas regiões, tá? Depois disso, o ar ele vai passar pela faringe, pela laringe aqui e vai descer pela traqueia, que é esse tubo aqui, ó, mais amarelado, cartilaginoso. A traqueia, gente, vai descer aqui esses anéisinhos e ela vai se ramificar dentro dos pulmões,
tá? Então, nós temos aqui, ó, o tecido pulmonar, nós temos esses tecidos cartilaginosos, que vão formar essas árvores brônquicas, né? Então, presta atenção, você tem a traqueia, aí você tem o brônquio, que é o início da ramificação, e menorzinho no final, que você tem os bronquíolos. E na pontinha dos bronquíolos, você tem essas estruturas menores, é a menor unidade pulmonar, que é chamada de alvéolo pulmonar. Então, agora que eu sei, eu vou dividir aqueles 3 etapas lá nisso aqui, ó. Então, o ar entrando pelas fossas nasais, passando pela traqueia, aqui é a ventilação, até chegar nos brônquios, é a ventilação pulmonar. É só o fato de você enviar o ar para dentro com a ajuda aqui do diafragma, desses músculos intercostais. O movimento do diafragma vai inspirar o ar para dentro e depois, quando você relaxa o diafragma, você expira esse ar para fora. Uma vez que esse ar chega aqui, ó, nos brônquios, ele vai ser enviado para os alvéolos. Dentro aqui dos alvéolos acontece a segunda etapa da respiração, que é a respiração pulmonar, de fato. O que vai acontecer? Os alvéolos, eles vão fazer as trocas gasosas. Quando eu respirei, veio o O2, né? Eu peguei o O2, que veio do ar atmosférico que eu respirei, e eu vou trocar esse ar pelo CO2 que está vindo lá do meu processo metabólico. Lembra que a gente falou de respiração, de circulação agorinha? O sangue não está mandando, o coração não está mandando sangue com CO2 lá para o coração para ser descarboxilizado? Então, agora a gente consegue juntar isso, né? O ar está vindo da sua respiração, o CO2 está vindo da circulação, e aí aqui dentro dos alvéolos ocorrem essas trocas, né? O CO2 vai voltar, vai sair aqui pelas fossas nasais e o O2 vai entrar na corrente sanguínea e sair procurando mitocôndria, sair procurando células para ele fazer a terceira respiração, que é a respiração tecidual ou a respiração celular, que aí, de fato, é a respiração que irá produzir energia para as nossas células funcionarem e realizarem todos os processos metabólicos, ok? Então, é isso, gente. Revisão do sistema circulatório, tá? Alguma dúvida, pergunta? Os outros slides aqui só mostram tudo que eu disse, mas, né? Aqui, ó, isso aqui é hematose, ó, gente. Esse processo aqui são os alvéolos pulmonares, onde ocorre essa troca do O2, né? Que veio do ar respirado, pelo CO2, que veio das hemácias. E aí esse processo é chamado de hematose, né, ou trocas gasosas, e acontece lá no pulmão. Aí esse sangue depois, agora oxigenado, ele vai para o coração, né, o coração vai bombear esse sangue limpo para o corpo todo, e o CO2, ele é expirado pelo o seu nariz, pela sua boca, ok? Alguma dúvida, pergunta? Então, saiba diferenciar os 3 tipos de respiração. Ventilação pulmonar, respiração pulmonar e respiração tecidual. Laia, é muita coisa, né, gente? Mas revisão é assim mesmo, rapidex, só para relembrar. Alguma dúvida, pergunta? Quem tá... Ei, gente, acorda! O sistema respiratório tá de boa também. Tudo bem? Vocês estão desmaiados aí do calor. O Igor deve ter tomado banho de piscina, né, Igor? Lá abandonou nós aqui, né, Igor? Não, tá aí, né? Ah, não posso, não pode, né? Depois você convida nós lá o dia que sua piscina estiver limpa lá para tomar um banho de piscina, né? Para levar meus filhos lá para. Gente, eu procuro de amizades sinceras com pessoas que têm piscina na casa. É amizade sincera, tá? Nenhum interesse, tá bom? Eu prometo isso. Procuro amizades bem sinceras com pessoas com casa com piscina. Manter. Gente, a boca de vocês não racha, não? A minha tá na carne viva, assim, ó. Eu passo cacau todo dia, que senão ela fica muito. Não, eu também, mas acho que foi febre, eu dei febre, sei lá. Agora vamos para o último tópico da nossa revisão, que é sistema reprodutor. Gente do céu. O que irá cair sobre o sistema reprodutor? Não sei, deixa eu olhar para eu falar para vocês estudarem. Gente, vocês estão anotando o que eu estou falando aí para vocês estudar, né?
Olha, que legal, muito interessante isso aqui. Tá bom. Vamos lá, relembrar sistema reprodutor, galerinha do YouTube. Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, amanhã tem aula. Amanhã tem sistema nervoso, mas nós vamos começar conteúdo novo. Gente, então vamos lá. Vou projetar para vocês. Minha cabeça tá doendo pra caramba. Laia, sistema reprodutor. O que nós vamos relembrar? A primeira coisa aqui, antes de relembrar o sistema reprodutor, nós vamos falar das características sexuais. Que isso, Jana? Que características? Existe uma coisa chamada característica sexual, que é chamada de característica sexual primária e secundária. E aí você tem que saber isso também. Isso é fácil, né, gente? O que são características sexuais? São características ligadas ao sexo. Quando eu falo de sexo, não o ato sexual, mas sim, né, gente, a característica de ser homem e ser mulher. Apesar da gente viver num mundo que a gente prega muito as questões, né, de identidade de gênero, ideologia, uma coisa é fato. Existe um estereótipo masculino, vamos desprender de todas as ideologias e focar na biologia, né? Então, a gente tem um dimorfismo sexual na nossa espécie. O que é dimorfismo sexual? O homem é diferente. Na nossa espécie, né? A espécie masculina ela é diferente da espécie feminina. Isso na biologia a gente chama de dimorfismo sexual, ou seja, diferença na forma sexual da espécie. Né? Então, na nossa espécie, o homem ele é diferente sexualmente falando da espécie feminina. E essa diferença ela se dá em duas etapas, na etapa primária e na etapa secundária. E aí, só relembrando o que é isso para a gente começar aqui. As diferenças sexuais primárias são aquelas ao nascer e se categorizam pelo órgão sexual em si. Então, o homem, ele nasce com um pênis, ele vai ser categorizado e classificado como menino, do sexo masculino, né? E a menina nasce com a vagina, ela vai ser categorizada e classificada como uma espécie feminina, gênero feminino, ok? Isso é característica sexual primária. Só que nós temos na nossa espécie também, e isso caracteriza o nosso dimorfismo sexual, né? Já é algo nítido. Tem alguns animais que você não consegue ver pelo órgão sexual. Você olha lá e não sabe se é cachorro, se é fêmea, se é macho, né? Mas a nossa espécie não. Pelo órgão sexual, a característica sexual primária, a gente já sabe se é fêmea ou se é macho. Aí o seguinte, além disso, nós temos as características sexuais secundárias, que são aquelas que vão se desenvolver após a puberdade com o início da produção hormonal. Muitos hormônios, a gente acabou de estudar sistema endócrino também, né? Nós vimos que nós temos alguns hormônios, vários hormônios, e um dos hormônios que nós temos, eles definem as nossas características sexuais, né? Que são a progesterona, o estrógeno e a testosterona. São hormônios ditos hormônios sexuais, junto com o FSH, o LH, que são os hormônios folículos estimulantes, que são produzidos lá na hipófise. Esses hormônios, eles vão desenvolver as características sexuais secundárias. E o que é isso, Diana? São as características que vêm com a puberdade. Né? Então, o homem, ele vai ter o desenvolvimento dos pelos pubianos, desenvolvimento do órgão sexual, ele vai ter um alargamento do tórax, né? Ele vai ter uma mudança na sua voz, ele vai desenvolver pelos também na face, e ele vai começar a desenvolver, produzir gameta sexual masculino também. Ou seja, ele vai ser capaz de reproduzir, ele vai entrar na puberdade. Já a mulher, quando ela entra nas características sexuais secundárias, ela vai começar a desenvolver formas mais arredondadas, pelos pubianos, ela vai começar a produzir o ovócito, né? A voz da mulher muda, mas não tanto, porque o que dá a diferença muito da voz é o hormônio, a testosterona, e a mulher tem poucos níveis de testosterona, né? Que homem já tem
altos níveis de testosterona, e aí ela dá uma mudança na corda vocal, a testosterona deixa a corda vocal mais alargada e mais achatada, por isso que a voz do homem é mais grossa do que da mulher, aí a corda vocal da mulher fica mais fina e mais longa e mais fina, então a nossa voz é mais fina, por isso. Isso não é uma regra específica, tá, gente? Não é uma ciência exata isso, né? E é isso. Isso são características sexuais primárias e secundárias. Primárias é a que a pessoa nasce, secundárias desenvolve após a puberdade, consequência da produção dos hormônios. E esses hormônios também, eles acabam influenciando nas nossas características mentais também, ajudam, né, o homem a se identificar como homem, a mulher a se identificar como mulher, e aí sim sucessivamente, ok? Então, isso é uma questãozinha que você precisa estar atento. E a questão que vocês têm que estar atento, gente, é na produção do espermatozoide, aonde o espermatozoide é produzido nas células sexuais masculinas, tá? Então, é o seguinte, ó, aqui a célula, os órgãos sexuais que compreende o aparelho reprodutor masculino. Seguinte, o testículo, ele é produzido... Gente do céu. Os espermatozoides são produzidos aqui no testículo, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o saco escrotal, chamado aqui escroto, ó, que vai ajudar a manter a temperatura do testículo constante, uma vez que o espermatozoide é uma célula muito sensível e até a variação de temperatura influencia na sua produção, tá? Depois do escroto, nós temos o testículo em si. O testículo, ele é uma glândula, tá? Essa glândula, ela trabalha tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema endócrino. Aqui ela vai produzir hormônios, a testosterona, que vão estimular a produção do espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele é produzido no testículo, mais especificamente dentro desses túbulos, tá? Chamados túbulos seminíferos, ok? E aqui nós temos o processo da espermatogênese, que espermatogênese é o processo que produz espermatozoides, né? A formação do espermatogênese dentro desses túbulos. Ó, esse aqui é o testículo, a gente tem um corte aqui, corte vertical, e mostra esses túbulos aonde os espermatozoides são produzidos. Depois de produzidos aqui nos testículos, né, especificamente dentro dos túbulos seminíferos, esses espermatozoides, eles vão migrar para o epidídimo, tá? Essa glândulazinha aqui, ó, que fica em cima do testículo. Aqui os espermatozoides, eles ficaram armazenados, tá? Esperando o momento de serem eliminados pelo corpo masculino. Depois, aqui, ó, isso aqui é o epidídimo, ó. Eles ficam aqui, sendo nutridos, terminando seu processo de maturação. Quando eles terminam seu processo de maturação, eles vão ser eliminados. Aí eles vão sair aqui por esse canal, que é chamado canal deferente. O canal deferente, ele passa pela próstata e pela vesícula seminal, tá? Tanto a próstata quanto a vesícula seminal também são glândulas que vão liberar líquidos, né? A próstata, líquido prostático, a vesícula seminal, líquido seminal, que vão umidificar esse espermatozoide, hidratar, nutrir esse espermatozoide, e aí forma o que a gente chama de líquido seminal, tá? O líquido seminal, por sua vez, ele vai descer aqui pelo canal da uretra, e aí deixa de ser canal deferente, passa a ser uretra, e aí o corpo esponjoso, o pênis, ele é composto por esses corpos cavernosos, os corpos esponjosos que vão se irrigar por sangue e vão eliminar o líquido seminal no processo de reprodução, ok? Foi rápido, né? Muito rápido, mas é isso daqui, a revisão. Alguma dúvida, pergunta? Como na prova eu cobrei só a produção do espermatozoide, eu vou revisar só ela, tá? Não, vou lá revisar o feminino, que é para não ser preconceituosa, né? Na mulher, gente, nós temos aqui, ó, nós temos os ovários, tá? Os ovários, eles têm a função semelhante do testículo. Enquanto o testículo produz o espermatozoide, os ovários vão produzir os óvulos, né? E aí o óvulo, depois que ele é produzido, ele é mandado para as trompas de Falópio ou tuba uterina, tá? Que é essa tuba aqui. Aqui o ovócito, ele vai ser fecundado. Se a mulher tiver relação sexual, o espermatozoide, ele vai passar pelo canal vaginal, vai passar por dentro aqui do útero e vai encontrar o ovócito que foi liberado aqui, o ovócito primário. E aí o espermatozoide vai fecunda
esse ovócito. Depois disso, ele desce, voltando aqui, ele migra e ele se implanta bem aqui, ó, dentro do útero, especificamente no miométrio, que é essa parede aqui, essa gama de tecido que foi formada justamente para abrigar o embrião fecundado. Se a mulher não tem relação sexual, se ela não engravidou, o óvulo vai ser eliminado, né, pelo canal vaginal e o endométrio se descama e a mulher menstrua no processo menstrual que acontece todos os meses. E é isso, galera. Então, relembra as características sexuais primárias e secundárias e a produção do espermatozoide, principalmente a do espermatozoide, para você conseguir fazer a sua provinha. Ufa! Acabei. É isso. Perguntas podem fazer. Se não tiver, adeus. Até amanhã. Amanhã tem aula, 11 horas. A minha única dúvida já resolveu, que era dos negócios. Não tô escutando, Arthur. Tá muito baixo. Aumentei. Ah, tá, que o meu microfone tava bugado, ele tava em outro lugar. Agora escutei. Eu não tenho mais dúvida, não. Se tinha dúvida do sistema linfático lá e o resto é de boa. Ó, pro linfático, estuda a função geral, que é fazer a drenagem desses líquidos das regiões intersticiais, e o nome dos órgãos que compõem o sistema linfático. Só isso, tá? O nome dos órgãos, não precisa nem saber a função, só o nome dos órgãos e a função geral de sistema linfático, tá? Para que o sistema linfático serve? Só isso. E você faz a prova. Mais alguma pergunta, José, Giovanni, Igor? Não, gente. Então, adeus. Até amanhã. Tidiana vai. Tem muita coisa ainda para fazer. Não vou falar que eu vou descansar, mas é isso. Beijo. Até amanhã. Bye, bye. Trululu.